Meus queridos, é realmente uma data festiva, celebrando aí meio milênio de um movimento que marcou a história e os seus efeitos têm chegado até nós. Pastor Luiz fez uma abordagem muito importante acerca da reforma, as questões históricas. Então, eu acredito que vocês já estão assim com uma compreensão que vai me ajudar, tá? O pastor Eliakim, que me antecedeu, ele falou sobre sola fide, e eu vou falar sobre sola gratia. Esses dois solas, eles se misturam bastante. Eu até estava no banco ali e dizendo assim, poxa vida, ele está falando que eu ia falar. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: separem, fixem o tema fé como contraposição às obras, tá? Fé versus obras. E o meu, eu quero que vocês entendam o seguinte: graça versus mérito. A gente vai falar um pouquinho disso. Nenhuma exposição profunda do assunto, mas dentro daquilo que nos foi proposto, eu quero trazer algumas considerações importantes acerca desse tema, mas também intencionalmente fazendo algumas provocações, que é bastante oportuno. E eu fiquei me perguntando por que havia sido dado a mim esse tema, sola gratia. E aí então eu descobri que a minha palavra era um pouco antes do lanche, né? Ok, então que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, enquanto o pastor Luiz estava falando aqui, ele trouxe uma questão relacionada ao ateísmo que eu gostei muito. De fato, nós somos homos religiosos e não homo sapiens. Nascemos já com a natureza adoradora. E eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei. Eu ia comprar pão, obviamente que numa padaria perto de casa, e eu sempre dialogava com uma vendedora que se dizia não acreditar em Deus. E eu tentava conversar com ela, trazer algumas considerações bíblicas e tudo mais. Um dia eu entrei na padaria e eu percebi que ela estava apurada, e ela disse uma expressão assim: ai meu Deus do céu. E eu aproveitei e disse assim: isso mesmo, chame aquele que pode te ajudar. Ela ficou um pouquinho zangada, mas depois a gente se entendeu. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, verso 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Essa é uma pergunta para introduzir o assunto, meus queridos. Eu queria dizer que a reforma, ela é uma ação providencial de Deus na história. O nosso Deus é um Deus providente que interfere na história, diferente do deísmo, que crê num Deus que criou todas as coisas, fez o cosmos e depois disse fui, cruzou os braços, e aí então a gente aqui embaixo se vira como pode. Na verdade, Deus trabalhando na história, nós vamos exatamente perceber que em toda a história Deus vem interferindo, inclusive para fazer valer a sua palavra, a sua promessa, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E se nós cremos nesse Deus que em toda a história tem se manifestado, interferido, nós vamos perceber, inclusive pelos estudos da história da igreja, e como já foi dito, que a reforma ela não é
um momento isolado que se resumiu àquele ato solene da fixação das 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Na verdade, nós temos que considerar todo um palco que foi sendo preparado por Deus na época que denominamos pré-reforma, com fatos importantíssimos, homens que deram grandes contribuições para esse movimento que trouxe uma efervescência na época e todas as suas mudanças, as suas reformas. Como também temos a continuação do movimento, porque os debates, os entraves, os diálogos, eles perduraram nas décadas seguintes. Dizem que a reforma, como aquele movimento das discussões, dos debates, teria ido até aproximadamente o fim do mesmo século, o século XVI. No entanto, em todos os séculos nós vemos os debates sendo travados, Deus levantando os defensores da fé, os apologetas, e nós chegamos em nossos dias e olhamos para o cenário da igreja cristã, reformada, evangélica, presbiteriana, batista, enfim, episcopal. Há uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que diz que a história pode ser a nossa pedagoga ou a nossa coveira. Uma frase forte. E eu creio nisso, porque a história está ali com os seus memoriais de acertos e de erros. Se você a investiga, você pode aprender com todas as suas nuances, os seus registros, os seus dados, e aí então fazemos o correto. Mas se a ignoramos, estamos fadados a, quem sabe, sermos vítimas desse coveiro. Então nós chegamos nesses 500 anos de reforma protestante, não podendo ignorar toda esses séculos de história da igreja cristã. Então a reforma foi, na verdade, uma ação de Deus que estava descontente com o status da sua igreja. Uma igreja que já vinha de longa data com os seus artigos de fé, as suas doutrinas distorcidas, uma igreja ambiciosa, uma igreja idólatra, uma igreja carnal, uma igreja mundana. Mas Deus, por sua graça, interfere na história. O que teríamos a celebrar nesses 500 anos de reforma? Irmãos, como é importante nós podermos fazer uso, lançar mão desse grande legado que é a confissão de fé reformada. Os reformadores não foram inovadores, na verdade eles foram redescobridores das doutrinas essenciais, das doutrinas fundamentais. E os seus postulados, as suas confissões, as teses, chegam em nossas mãos hoje como uma diretriz que nos ajuda a melhor compreendermos as verdades eternas registradas nas Escrituras Sagradas. Amém? Uma outra coisa que me chama a atenção do que temos a celebrar é que o espírito da investigação que existiu em todo o tempo, mas de uma maneira muito evidente nos reformadores, também chega até nós e nos desafia a investigarmos se o que está sendo dito de fato tem a chancela
Palavra de Deus. Então, eu vejo esse item como realmente uma questão muito importante para nós nesse tempo desafiador de tantas novidades. E aí então nós também vemos que quando olhamos para o que poderíamos celebrar nessa investigação, nós lembramos do lema que também já foi dito aqui pelos meus antecessores: a igreja reformada, sendo sempre reformada. Ou seja, o que nós temos hoje para reformar em nossas igrejas, em nossas denominações, em nossas comunidades, o que temos a reformar hoje? E é interessante que Horton, ele sugere que esse lema não seja na voz ativa, mas na voz passiva. Uma igreja sendo sempre reformada. Porque uma igreja se reformando, parece que dá a impressão que é a igreja que por si mesma se reforma. Mas na verdade é uma igreja reformada, que está sendo sempre reformada pela ação do Espírito mediante a palavra. Diante desses pontos favoráveis, dessa investigação, desta análise que nós fazemos acerca do que podemos celebrar hoje nesses 500 anos, nós também nos deparamos com situações preocupantes que estão aí no meio do povo cristão, do povo evangélico, no seio das igrejas. Se esses reformadores pudessem ver hoje como estão as igrejas, como está a prática da igreja, como estão os nossos cultos, o que eles diriam? Mas meu pai fez o seminário da Presbiteriana Independente. O pai já está com 81 anos de idade. Então a literatura dele já está amarelinha. Mas eu recorro a ela muitas vezes. E eu estava vendo um recorte de jornal de 1980. Vejam que todo tempo é tempo de reflexão. E eu, exatamente num artigo que falava sobre a Reforma Protestante, eu me deparei com a citação de um pensamento de Wilfred Monod, um pastor e teólogo francês do século passado, que disse: na história da humanidade tem sido comum o afastamento histórico dos fundamentos que nortearam determinados movimentos. A poeira do tempo, as circunstâncias históricas, os diversos contextos, os unilateralismos, os frequentes enxertos, são elementos que geram desvios na linha de desenvolvimento dos princípios originais. Alguém chegou a dizer que, se Cristo voltasse ao mundo, não conseguiria reconhecer o cristianismo por ele iniciado. Uma citação de um articulista da década de 80, se reportando a um pensamento de um pastor teólogo reformado da França. Muito bem. Irmãos, eu queria destacar que a Reforma Protestante, muito mais do que um ataque ao pecado da ética, ao pecado comportamental, foi um ataque ou uma discussão acerca das doutrinas distorcidas.
Então veja que a grande preocupação da reforma foi a busca de uma reforma doutrinária. Lutero disse isso, que ele estava preocupado com as doutrinas.